dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no Capital Político para debater e a gente tomar conhecimento, se aprimorar, aproveitando o conhecimento do Dr. Júlio César Moreira, presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? Que para a gente discutir um tema que está dentro do Congresso, que está tendo um debate e que a gente precisa tomar uma posição, que é no conceito da propriedade intelectual. Existe projeto de lei querendo modificar questões de prazo, de extensão de prazo, de limites disso, e que é um tema que tem um lado falando que é ser ruim, o outro lado falando que é bom, e está na hora da gente debater, da gente ganhar conhecimento. E nada melhor do que o presidente do INPI para esclarecer isso para a gente. Júlio, gostaria que primeiro você se apresentasse, para mim não errar no seu currículo. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, uma pequena correção logo de início. Nós queremos ser propriedade intelectual, ainda somos propriedade industrial, mas é apenas uma questão de tempo. Eu sou o Júlio César Moreira, sou engenheiro de formação, sou engenheiro químico de formação pela Federal da Bahia, tenho mestrado em engenharia de petróleo pela Unicamp e doutorado pelo FRJ em processos químicos e bioquímicos. Sou técnico de carreira, sou servidor público federal do INPI, desde o meu início na carreira pública como servidor público, em 98, primeiro concurso da instituição, e estou lá desde sempre trabalhando em prol da inovação no Brasil. Passei por diferentes cargos dentro da instituição até chegar atualmente no cargo de presidente. Bem, eu gostaria que você me dê um puxão de orelha. Eu gostaria que você já me esclarecesse qual é a diferença. A propriedade industrial, ela cuida dos direitos da concessão dos registros de marcas, patentes, desenhos industriais, que são direitos mais relacionados à nossa indústria. Quando eu falo de propriedade intelectual, eu abranjo outros direitos, como programas de computadores, direitos de autor. O programa de computador também está conosco, mas nós temos o nome de propriedade industrial. Direito de autor não é conosco, nós não cuidamos desse direito. Ah, tá. Então, música, quadros, isso tirou de você. Inclusive, a questão da área agrícola também não está em vocês ainda, né? A área agrícola tem uma parte muito forte que está conosco. A parte toda de proteção de sementes, proteção de equipamentos relacionados à área agrícola, drones, todos esses equipamentos são conosco, são registrados. Só a parte de germoplasma aqui não. Germoplasma depende do germoplasma, a fração do germoplasma, mas toda ou parte do ser vivo, infelizmente, não é patenteável pela lei brasileira, o que, do nosso ponto de vista, é uma limitação. E também é um debate que a gente precisa fazer aqui, né? Precisamos fazer também. Eu acho que é mais do que pertinente esse debate. Uma hora a gente vai colocar que eu sou uma pessoa favorável a isso, eu acho que isso atrapalha a agricultura brasileira. Mas vamos passar para outro. Vamos no que interessa agora, senão a gente desvia. Gostaria que você explicasse por que esse debate está ocorrendo e como é a visão do INPI. O principal questionamento, João, foi devido à decisão do Supremo Tribunal Federal em 2021, onde ele decidiu que nós tínhamos um artigo da lei, o artigo 40, que dava a extensão do prazo de proteção de um pedido de patente no Brasil. Usualmente no mundo existe um regramento que esse prazo é de 20 anos e o Brasil adota esse prazo. Só que nós tínhamos um parágrafo único na nossa lei que dizia que era 20 anos a partir do depósito ou 10 anos a partir da concessão. Então, se eu tivesse um pedido de patente hoje e só conseguisse examinar esse pedido e decidir ele 11 anos depois, o pedido caía em domínio público no mundo todo e no Brasil a patente estava vigente por mais um ano. Ou seja, quanto mais tempo eu demorasse depois de 10 anos, maior seria o prazo de proteção no Brasil. O que na decisão do Supremo considerou isso inconstitucional e esse parágrafo caiu. A partir daí nós temos tido essa discussão de aumentos de prazo de patentes sob a alegação de dificuldade de colocar o medicamento. Recuperar o investimento feito na colocação do desenvolvimento do medicamento para colocar ele no mercado e uma série de outras questões. O principal foco é a morosidade do INPI, uma morosidade que, do nosso ponto de vista, não existe mais. Dessa maneira, nós nos manifestamos contra a extensão de prazo de patentes, pelo menos nesse momento do atual cenário tecnológico brasileiro. Bem, vou dividir a minha pergunta com você. Questionamento. Quando você coloca que a patente ela tem dois conceitos de marco. Um, eu depositei. Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Na atual legislação, eu depositei. A partir desse momento, eu já tenho o direito e já posso ter o direito de cobrar sobre essa inovação? Você não tem o direito, você tem a expectativa de direito. Ou seja, se a patente for concedida,
você tem o direito de retroagir até a data de depósito e acionar todo mundo que infringiu sua patente ao longo dos anos. O que se faz usualmente é, quando você tem a patente depositada, você tem a expectativa do direito, você notifica extrajudicialmente um concorrente que está fazendo contrafação da sua patente, e se sua patente for concedida, você pode, em juízo também, buscar recompensa por essa infração. Tá, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: eu busquei a patente, eu já tenho um produto no mercado, eu já posso cobrar o benefício desse produto? Pode cobrar, a exclusividade é sua, e se você for infringido no seu direito, que a patente exclui de terceiros de produzir, fabricar e importar, você pode acioná-los judicialmente, dizendo que eles estão contrafazendo a sua propriedade intelectual. Tá. E agora vamos olhar para o mercado, na sua experiência. E as pessoas, quando já depositam o pedido de patente e eles têm um produto, eles já colocam isso no mercado ou esperam a patente ser publicada? Tem diferentes fases, João. A patente geralmente se dá no início do processo de desenvolvimento. Não se fala somente de uma patente. Usualmente, os países com maior avanço tecnológico fazem uma série de depósitos que vão preservando o trabalho que eles vêm fazendo na sua indústria, nos seus laboratórios, até chegar no produto final que também é patenteado. Mas esse processo ele não se dá de forma imediata. Você simplesmente não descobre hoje, bota a patente e vai para o mercado. Esse é um processo que demora um pouco, que tem um desenvolvimento por trás e que implica, às vezes, numa série continuada de depósitos de patentes relacionados à mesma invenção daquele mesmo proprietário. Tá, mas vamos para um caso específico, olha só. Mas vamos lá. Não, olha só. A alegação é a seguinte: eu desenvolvi uma coisa, eu pedi a proteção. Correto. Se esse produto já está no mercado, eu já posso ter o direito de ceder a terceiros e outros não utilizarem. Se o produto for seu. Se o produto for meu. Tá legal, beleza. Se for de terceiro, você não ganha patente. Inclusive, se você tiver uma patente concedida pelo ANPI de forma indevida, existe um produto no mercado que é igual à sua patente, o dono daquele produto ou qualquer interessado na sociedade pode nos acionar e dizer que a patente foi concedida de forma indevida e nós cancelamos a patente. Tá legal. Então é o seguinte, aí vai para a segunda pergunta. Primeiro, então, quer dizer, primeiro conceito, a partir do momento que eu depositei, se não tiver nada no mercado, se não tiver nenhum questionamento e ela for aprovada, já é um direito meu e eu posso questionar qualquer pessoa que utilize aquilo de uma forma indevida, até mesmo pelo conhecimento do processo. Tá legal. Hoje, alega-se, então, se foi colocado esse prazo, é porque tinha uma dificuldade de saber o prazo que o ANPI colocava. Como é que era isso anteriormente? Como é que está hoje? O que vocês estão fazendo para melhorar isso? João, de forma bem clara para ti, tá? O nosso entendimento é que, uma vez que tinha essa salvaguarda de proteção de extensão de prazo, existia um pouco esforço dos usuários de querer o sistema adequado com qualidade e eficiência no Brasil. Uma vez que eu tinha proteção, que eu tinha extensão de prazos, eu não me mexia, não fazia nada que pudesse obrigar toda a estrutura que existe relacionada à inovação no Brasil para fazer o ANPI de forma adequada. Naquelas épocas, nós trabalhávamos com concessão de patentes que levavam 18, 14 anos para concessão. Eram prazos absurdos, nós não tínhamos condição de ir mais rápido do jeito que estava indo. Os números estavam crescendo, maior do que a nossa capacidade de exame, e não haviam soluções aplicáveis para resolver aquele problema. Até que nós, em 2018, aplicamos a solução do backlog de patentes, fizemos uma análise muito simples dos processos que aconteciam e praticamente 60% de todo o passivo que nós tínhamos foi retirado por falta de interesse dos depositantes. Uma vez saneado esse processamento, nós chegamos nos prazos adequados e começamos a reduzir 9 anos, 6 anos e hoje estamos em 4 anos para conceder uma patente a partir do depósito. O que você está colocando hoje, 4 anos, é um prazo médio ou é o prazo limite? É o prazo médio. O prazo médio de concessão dos pedidos de patentes em todas as áreas tecnológicas do conhecimento humano leva em torno de 4 anos para serem concedidas. Legal, mas vamos colocar hoje, na atual metodologia, ainda existe coisas muito longas? Existem coisas que, em determinadas tecnologias, que nós já estamos endereçando, por exemplo, na área de biofármacos, nós estamos levando em torno de 6 anos. Só que nós acabamos de ter um concurso público em 2025, onde nós colocamos examinadores nessa área para retirar esse atraso. A gente não tem problema nenhum, é só questão de tempo de colocarmos em plena produção para que isso seja atingido. Em outras áreas, nós estamos chegando no nosso limite. A lei de propriedade industrial, ela estabelece que o inventor tem até 3 anos para solicitar o exame do seu pedido, o usuário, o depositante.
É ele que faz essa solicitação ao INPI. Eu não posso mexer no pedido dele antes que ele me peça para eu começar a examinar. Isso tem levado hoje pelos usuários em torno de 3 anos para fazer isso. Ou seja, além de 3 anos, eu tenho mais 1 ano na prática para examinar esses pedidos e concedê-los. Quer dizer, então, o que você está colocando é o seguinte, olha só, você está sendo criticado por uma ineficiência que não é só sua. Porque assim, a partir do momento que eu deposito, e eu só vou começar quando eu tenho o pedido deles, quer dizer, eu tenho a empresa, só para me explicar, só para me conhecer aqui. Ó. O que você está colocando assim, eu depositei, tá certo? Mas você só vai poder trabalhar quando eu vou fazer o segundo pedido, falando que todas as informações estão lá. Isso. Eu quero meu pedido de patente examinado. Aí eu tenho autorização legal de começar o exame. Quer dizer, então, culpa do atraso não é só de vocês, é também de quem está pedindo. João, você agora foi na busca. A gente tem o PL 2210, que está no Congresso, que é justamente isso. A gente quer inverter a lei para dizer o seguinte, você pode esperar 3 anos, mas você me pede para esperar 3 anos. Porque hoje isso é computado na nossa conta. E eu não tenho culpa disso. Essa é a principal alegação, ou seja, o INPI é ineficiente, mas eu sou obrigado a esperar 3 anos logo de largada. Do nosso ponto de vista é injusto. Não deveria ser assim. E a outra coisa é o seguinte, as propostas que estão vindo de extensão de prazo de patentes imputam a responsabilidade do Estado ao INPI pela morosidade no processo. E única e exclusivamente por culpa do INPI. E quando isso, na verdade, nunca se dá. Eu falei nisso na entrevista um tempo atrás, me disseram, olha, o Júlio está dizendo que os usuários são culpados pelo atraso. Não, a culpa é conjunta. Todo mundo tem participação nesse processo. Se todos querem que o sistema trabalhe de forma eficiente, todos devem contribuir para ter um sistema eficiente. Essa é a nossa visão. Interessante, olha só, vamos deixar claro, quer dizer, se tiver que estender, tem que descontar esse prazo, né? Pô, interessante, olha só, bem lembrado, eu acho que fica mais claro o processo. Vamos lá. Então, agora, nos entendemos que, me esclareço, eu estou aprendendo aqui, espero que as pessoas entendam. Então é o seguinte, nós temos um problema que é a estrutura. Eu deposito e solicito, e demoro um tempo para falar, eu estou com todas as informações prontas, agora você pode mexer. Aí você começa a trabalhar isso. Quer dizer, se você está colocando que 4 anos é o prazo médio, quer dizer, na realidade você está gastando em média aí um tempo menor, desde que as pessoas peçam isso. Exatamente. E em média as pessoas levam 3 anos para requerer o exame do seu pedido. Tá legal. Em média, o exame de vocês internamente após o pedido deles, quer dizer, então não é 4 anos, deve ser um prazo menor. Muito menor. Na verdade, um examinador de patentes no INPI, ele leva apenas 1,7 ações para decidir o pedido. É o primeiro exame que ele faz quando o pedido é autorizado, chega na mesa dele, e o segundo exame que ele faz que é a decisão. Às vezes nem isso. Às vezes o primeiro exame é a decisão, deferindo ou concedendo a patente. Ou indeferindo a patente, desculpa. Tá legal. E como é que você vê essa briga e como é que você analisa as propostas que estão dentro do Congresso? Pela visão do INPI. Pela visão do INPI, existem pontos que nós entendemos como fundamentais e que eu acho que merece nós termos uma discussão de um melhor nível para a gente estar todos os atores do sistema realmente discutindo em prol do desenvolvimento do Brasil. Extensão de prazos de patentes, o INPI se posiciona de forma contrária, justamente porque não existe o fundamento para essa extensão do nosso ponto de vista. Não existe morosidade do Instituto para que isso aconteça. Então, a alegação de ter extensão de prazo, porque o INPI demora na concessão, não é verdade. Para você ter uma ideia, João, e isso é bem claro, para qualquer inventor, qualquer depositante, qualquer pessoa, qualquer empresa que tem uma patente do Brasil, que tenha CNPJ, se ele quiser hoje, nós temos mecanismos onde a concessão da patente se dá em 7 meses a partir do depósito. Se nós falarmos de um inventor estrangeiro que vem depositar sua patente no Brasil, esse mesmo prazo se aplica se ele fizer uso do Global PPH. O Global PPH é um acordo de parceria que nós temos com todos os escritórios no mundo, onde o depositante no seu país, ele tem uma sinalização de que a patente vai ser protegida, ele pode entrar no INPI e dizer, olha, minha patente vai ser concedida na Europa, rapidamente, nos Estados Unidos, no Japão, e o INPI acelera esse pedido. A patente também é concedida em 7 meses, se for o caso. Bem, me explica um pouquinho mais, assim, quer dizer, você é técnico, eu sou um leigo aqui e que precisa chegar. O que você está colocando é o seguinte, se eu fiz o pedido de patente em vários países, certo.
mais ou menos ao mesmo tempo para me fazer uma proteção. Quer dizer, se lá já foi dado, você pode utilizar aquela análise aqui. Exatamente. Usualmente nós utilizamos a análise de lá que no PPH é uma via expressa. É o Patent Prosecution Highway. É uma via expressa de concessão. Então, o depositante japonês deposita sua patente no Japão e tem uma sinalização do escritório. Ele é examinado lá e rapidamente tem uma sinalização de que a patente vai ser concedida. Se o depositante quiser, ele pode vir ao Brasil e dizer, olha, eu estou fazendo uso do PPH, no Japão minha patente está sendo concedida, eu quero que o Brasil examine rapidamente para chegar à mesma conclusão que o escritório japonês. Interessante. Mas o que eles alegam, nesses debates que a gente está vendo, a gente alega que eles alegam que esse modelo que eles estão propondo na lei também é aplicado lá fora. Como é que é isso? Existe uma série de discussão, João. Esse modelo, inclusive, ele está sendo questionado pelos próprios nossos colegas no escritório americano, no SPTO. Até onde a gente sabe, existe essa discussão, esse questionamento de que é muito difícil você regular esse tipo de atuação, computando ao Estado o atraso ou demora da concessão dos direitos. Na verdade, a gente entende que hoje o cenário adequado para o Brasil, nós acabamos, como eu te falei, de ter a ação direta de inconstitucionalidade, onde o Supremo determinou que não deveria ter extensão de prazo. Nós não podemos agora, 4, 6 anos depois, voltar com o mesmo assunto, querendo reabrir a discussão e trazer algo que foi definido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não cabe neste momento. Mesmo porque nós temos toda uma indústria nascente na área de agricultura, na área de fármacos, em outras áreas tecnológicas, onde nós precisamos efetivamente dar capacidade à indústria nacional de se desenvolver, não de protegê-la indevidamente. É dar um tratamento igualitário, essa é a nossa visão. O tratamento que nós damos aos nacionais, nós somos obrigados a dar também aos internacionais. E nós fazemos isso. Mas nós queremos um mercado equilibrado, onde todos tenham condições de competir a depender da sua capacidade. Tá, vamos traduzir isso. Olha só, você está colocando para a gente que entende. O que você está querendo colocar é o seguinte: por que você fala que a gente tem que fortalecer o mercado nacional com esta não extensão de patente? Efetivamente, o que é isso? Efetivamente, se a gente se refere à área da saúde, nós temos todos a produção de genérico, o início da produção de genérico se deu lá atrás, no anos 2000, quando começamos a ter políticas para levar medicamento para toda a nossa população, de acordo com o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é acesso irrestrito da população a medicamentos. Nós somos favoráveis a isso, mas efetivamente, à medida que as indústrias brasileiras foram ganhando corpo, capacidade de gerar aqueles medicamentos genéricos, de produzir aqueles medicamentos genéricos, eles foram absorvendo tecnologia. Estão tendo hoje capacidade de gerar produtos inovadores. Esse pessoal não pode ser deixado de lado, não pode ter restrições em sua capacidade de inovar, porque muitas vezes esse processo pode levar a uma falência de uma empresa pela restrição do mercado devido a uma patente concedida de forma indevida ou mesmo pela extensão indevida de uma patente. Então vamos lá, mais uma vez, vamos desenhar isso. Eu coloco o seguinte, existe um produto genérico. O que é um produto genérico? É um produto que era patenteado, eu desenvolvi uma tecnologia também para produzir esse produto patenteado, esse remédio que era patenteado, agora ele perdeu a patente e eu vou poder produzir um produto igual a ele e botar no mercado para competir com ele. Exatamente. Perfeito? O período de proteção da patente acabou. Acabou. Tá legal. E aí o que você está colocando é o seguinte: quando foi implementada a lei de propriedade intelectual e foi criada a lei dos genéricos, a indústria nacional teve a capacidade de começar a produzir esses medicamentos no Brasil. Correto. Tá certo? Então, a partir do momento a partir do momento que a gente pôde fazer isso, a gente teve um incentivo à industrialização e à produção desses concorrentes aos produtos patenteados. Perfeito. Tá. O que você está colocando é que isso barateou, facilitou e as pessoas tiveram mais acesso a medicamentos mais baratos. É isso? Mais do que isso. A nossa indústria brasileira começou a ter capacidade de gerar tecnologia, começou a aprender. O processo de transferência de tecnologia, usualmente, ele se dá de forma menos custosa quando você tem alguém que sabe. Isso é em todas as áreas do conhecimento. Você na universidade, quando você vai fazer seu mestrado, você fica junto com o seu orientador, que ele dá todos os passos para você ter menos esforço no desenvolvimento do seu trabalho. É a mesma coisa com a indústria. Quando você se associa, faz parcerias com alguém que sabe fazer, você elimina etapas, salva custos e consegue chegar no resultado mais prático. Isso é um processo de aprendizado contínuo. E quanto mais você aprende, maior a sua capacidade de fazer diferente, de inovar, inicialmente numa inovação incremental, pequenininha, mas daqui a pouco você começa a fazer maior até chegar numa inovação disruptiva, onde você pode chegar com um produto novo no mercado. Tá, então o que você está colocando é o seguinte, olha só.
Isso foi uma grande evolução. Temos a lei de patente e tem a lei de genérico. Uma complementa a outra. Tá certo? O que você está colocando é o seguinte, que a partir do momento que você teve a lei de genérico, você criou uma indústria nacional. Criou um ambiente propício para inovação. Para inovação. Que essas indústrias agora também inovam. Perfeito. Tá legal. O que tem o prazo com essas indústrias? Qualquer medicamento hoje, João, que teria um prazo de validade de 20 anos de proteção no Brasil, se você dá essa extensão de prazo, esse produto vai entrar no domínio público em todo o mundo e no Brasil ainda vamos ter a restrição. Vamos ter não chega a ser monopólio, porque patente não é em verdade um monopólio, mas você tem a restrição ainda no mercado brasileiro. Isso impede a entrada de concorrentes no mercado enquanto a patente estiver vigente. Ou seja, a gente atrasa a nossa capacidade tecnológica, que já é atrasada em pelo menos 20, 30 anos, impede ainda mais com a extensão desses prazos, porque a patente já caiu em domínio público, já poderia ser explorada por qualquer um no mundo e no Brasil continua tendo restrição. Quer dizer, eu não vou poder investir, não vou poder industrializar e produzir esse produto de forma concorrencial com o que já está no mercado. Exatamente. Dentro do mesmo. Enquanto no mundo todo, qualquer um pode copiar, fazer sem problema nenhum, e você aqui no Brasil está restrito. A nossa indústria fica restrita em fazer isso. Tá. Nós temos um exemplo claro hoje que a gente está vendo aí, que é as canetinhas, né? Correto. Tá legal? E a gente vê e que tem os movimentos que eu acho que não são legais. Quer dizer, apresentar um projeto de lei para quebrar patente. Isso vocês também são contrários. Somos absolutamente contrários porque nós entendemos, do ponto de vista tecnológico, que a licença compulsória, João, ela é prevista em lei, é um mecanismo que é utilizado não somente pelo Brasil, não utilizado pelo Brasil, mas está previsto na nossa lei. Ele também está previsto na lei de outros países. Mas entendemos que é o seguinte, a licença compulsória ela deve ser em caráter excepcional. Quando efetivamente identificarmos que existe capacidade de produzir, que realmente tem um problema de segurança pública, de necessidade pública, aí sim pode se justificar uma licença compulsória. O que a gente vê recorrentemente hoje no Brasil são propostas de licença compulsória de medicamentos que nós não temos capacidade de fazer, o princípio ativo, nós não temos capacidade de colocar esse produto no mercado e se usa isso mais como propaganda política do que efetivamente como solução técnica. Tá. Pelo lado, a indústria de genérico coloca que tem que previsibilidade de uma data para poder começar a se preparar para produzir isso e entrar no mercado dentro de um prazo mais exíguo no fim da patente. Você acha que esse é um argumento válido? Eu acho que as regras do jogo têm que ser bem claras para todos os jogadores. O jeito que está posto, a gente acredita que os 20 anos são suficientes diante das condições que nós temos, são necessárias para o desenvolvimento da indústria nacional e são não necessárias para não perdermos a atração de investimentos estrangeiros. Eu acho que do jeito que está, o prazo adequado, ele é estabelecido com o depósito da pedido da patente, com a concessão ou a negativa da patente. Isso aí são marcos que estabelecem para os usuários, para as empresas que estão trabalhando naquele ramo, exatamente os marcos temporais onde ele pode tomar ação relacionada ao seu negócio, ao desenvolvimento de um determinado produto. Interessante. Então, o que você está colocando para você é o seguinte, o que você está propondo, e eu estou botando as palavras na sua boca, tá certo? É que você está procurando o seguinte, todo mundo tem que ter clareza nos prazos e nos processos. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Então é o seguinte, você está colocando aqui o seguinte, tem que ter uma clareza do que é cada tempo. Mais do que isso, João, tem que ter previsibilidade. Tá ligado? Então, o que você está colocando é o seguinte, eu protocolei, esse é um marco. Isso. Eu tenho que ter a responsabilidade de complementar os dados. É um outro marco. Perfeito. O processo de vocês tem que ser ágil. Para isso, você precisa ter estrutura. Perfeito. Perfeito? Definir os 20. Vai ter clareza que todo mundo que um dia queira colocar isso no mercado e seja competitivo vai poder fazer um investimento no Brasil para poder ocupar esse espaço. E dar previsibilidade de todo mundo calcular como é que é a sua taxa interna de retorno, a sua lucratividade em cima desse processo. Perfeito? É isso que você está colocando. Se a gente tiver clareza dentro desse processo, está ótimo, é o que vocês propõem. E vocês têm estrutura para atender essa demanda toda, e eu espero que o Brasil cada dia mais tenha investimentos para se patentear e pedir esse pedido de proteção? Sim, se nós olharmos para algumas indústrias brasileiras, João, a gente tem realmente essa capacidade. Se a gente olhar, por exemplo, a indústria da aviação no Brasil, nós geramos inovação, patenteamos, protegemos por segredo industrial e temos capacidade de inovar.
Se a gente olhar para a indústria, por exemplo, de medicamentos, a gente tem capacidade também de fazer isso. Se a gente olhar para a nossa biodiversidade, eu tenho certeza, e nossos pesquisadores estão mostrando isso, cada vez mais capacidade de gerar inovação, novos produtos a partir da nossa biodiversidade. Então, por que não nos apropriarmos disso? E vocês hoje têm capacidade técnica, financeira, orçamentária, financeira, para cumprir esse aumento de demanda? Eu diria para você que se eu fosse traduzir algum sintoma no meu corpo, eu diria que a gente anda em soluços. É muito difícil, João, ter a previsibilidade necessária para planejamento e execução daquilo que a gente planeja. Ao longo dos anos, ao longo dos governos, a gente sempre sofre restrição orçamentária e contingenciamento que nos prejudica, além de não termos realmente o corpo funcional necessário, o número de pesquisadores para poder dar conta de todos esses exames. A gente precisa de um processo consistente, duradouro e permanente para garantir efetivamente qualidade e eficiência no atendimento dos serviços que a sociedade espera de nós, que nós temos a obrigação de prestar e hoje ainda não estamos lá. Nós 4 anos pretendemos chegar a 2 anos e vamos chegar em 2 anos. A partir do depósito, a gente acredita que é capaz de alterar a lei de propriedade para fazer essa inversão e a gente conseguir efetivamente dar um serviço de excelente qualidade para a sociedade brasileira e mundial. Quer dizer, então você está colocando para mim, traduzindo para quem está escutando a gente, hoje a estrutura orçamentária e de liberação de recursos para vocês não dá não colabora, não é que não dá, não colabora para melhorar essa eficiência? Não colabora para a gente melhorar a nossa eficiência. Para você ter uma ideia, a gente acabou de ter um plano decenal agora, planejamento estratégico de 10 anos, onde a gente tem que estar colocando claramente aonde nós queremos chegar e quais são as necessidades que têm que ser supridas para a gente chegar nesse resultado. E uma delas não é a autonomia financeira. O INPI arrecada ao ano cerca de R$1 bilhão, nós custamos aos cofres do governo cerca de 400 milhões, incluindo pessoal e aposentados. Para nossas despesas orçamentárias, discricionárias, as despesas que a gente tem para rodar o INPI ao longo do ano, não passam de R$100 milhões. 100 milhões de reais frente a 1 bilhão, João, 10% é nada. E nós contribuímos efetivamente para o crescimento do governo. Um examinador de patentes, ele gera ao ano cerca de R$800 mil. Ele custa para os cofres públicos cerca de 350 mil. Um examinador de marcas, R$1.200.000 para o governo, ele custa para os cofres públicos cerca de 300 mil. Corpo técnico do INPI na área de patentes, 60% tem doutorado na sua área de formação técnica. É o pessoal altamente especializado, é onde nossa carreira hoje de progressão é uma carreira de universidade que não se ajusta à carreira e à formação que ele tem dentro do INPI. Isso tudo são disfunções que nos causam trabalho, que nos atrapalham o desenvolvimento pleno das nossas necessidades e atingir os resultados que nós pretendemos atingir. E como é que está esse debate para solucionar esse problema? Esse debate está ainda muito disperso, não está concentrado. A gente acredita que precisa de uma orientação muito forte para a gente saber aquilo que nós colocamos na nossa oficina. Qual é o INPI que o Brasil precisa? A gente precisa realmente parar e discutir como sociedade qual é o sistema de propriedade intelectual que cabe no nosso perfil, que é adequado para o Brasil. Eu acho que esse ainda não se tem uma discussão desse tipo. São sempre soluções imediatas, soluções rasteiras, que vêm envelopadas como soluções emergenciais ou temporárias, que acabam não resolvendo o problema, mas simplesmente postergando a solução definitiva para o Instituto. E traduz isso, olha só, o que você está colocando aqui para a gente é o seguinte, olha só, eu participei da discussão da lei de patente lá no século passado, certo? E culturalmente o brasileiro era contrário à lei de patente. Já é uma evolução, perfeito? O que você está colocando é o seguinte, que essa evolução precisa evoluir muito mais, tá certo? Mas para isso tem que ter uma estrutura de capacitação técnica, orçamento, tá certo? E uma certa autonomia para quem não tenha esses soluços, esses sobressaltos. Perfeito. Tá certo? Quais são as sugestões para melhorar de forma pragmática de um debate com a sociedade e uma solução dentro do Congresso para resolver isso? Quais são os pontos que você enumeraria aqui? João, eu diria para vocês que o INPI hoje ele atua em múltiplas frentes de trabalho. Uma delas, por exemplo, nós temos um projeto de lei 143 que ele prevê o não contingenciamento do INPI ao longo dos anos. Isso é solução? Não. Isso é um paliativo para mitigar o problema que nós temos. Nós também pleiteamos, através de um trabalho interno feito dentro do Instituto, que nós deixemos de ser uma autarquia vinculada ao MIDIC
e passemos a ser uma agência reguladora. O INPI faz regulação, mas não é reconhecido como agência reguladora. Por que isso faz diferença? Porque hoje, como autarquia federal, nós estamos isolados no nosso perfil e nós temos muito pouco força para poder valer os nossos interesses, como não para nós, INPI, mas para a sociedade em função da propriedade intelectual. O que nós queremos, por exemplo, se estivesse no grupo da autarquia, que também sofrem limitações orçamentárias, nós estaríamos dentro de um grupo que está brigando junto com mais gente em defesa daquilo que é adequado para que o Estado funcione de forma adequada também. Outro ponto que a gente tem é a mudança legal em aspectos que hoje a lei brasileira, que você participou dela, da criação dela, tem artigos que são inconsistentes e incoerentes em alguns aspectos. Se eu falar, por exemplo, de contrato de transferência de tecnologia, que no final das contas tem que ver a transferência da patente da marca, da sua mão, que é o dono, para um terceiro interessado, o contrato de transferência de tecnologia passa pelo INPI. A gente tem um prazo legal de 30 dias para poder fazer o registro do contrato. E a lei me fala que eu sou obrigado a fazer exigência a você. E o prazo de exigência que você tem são 90 dias. Como é que eu cumpro um prazo legal de 30 dias se eu sou obrigado a esperar 90 dias para que você me responda alguma coisa? Esse tipo de coisa nós estamos apontando, não para dizer que a lei está inconsistente e errada, mas para a gente criar um portfólio de entendimentos que possam ser levados para o Congresso e para os atores interessados nesse processo de propriedade intelectual no Brasil, para saber exatamente qual é o regramento que nós atendemos mais adequado para que a gente consiga atingir a qualidade e a eficiência que nós buscamos. Então vamos lá, olha só, você está colocando aí temas que vocês vão ter que trabalhar efetivamente dentro do Congresso e fazer um bom debate e chegar na sociedade. Desde o início a gente já colocou o seguinte, olha só, você quer a propriedade intelectual, não só a propriedade industrial. Você acha viável que o Brasil tem que evoluir a patente de seres vivos. Você acha que a gente tem que ter uma autonomia. Eu não vou concordar com você sobre a agência, mas eu não vou entrar nesse debate. Mas tem que ter autonomia, uma estrutura que realmente seja eficiente e que tenha um orçamento que tenha previsibilidade e consistência disso para que não tenha susto. Segundo, tem que dar responsabilidade a quem é responsabilidade e quanto aos prazos, aos pedidos e à transparência disso. E previsibilidade para esse investimento como um todo. E atualizar as regras dentro desse processo. A pergunta toda aqui do Capital Político é de tentar fortalecer e aproximar. Tudo isso, como é que você traduziria para um deputado falar o seguinte, eu vou aprovar isso, e qual vai ser o benefício do contribuinte, do cidadão com tudo isso? Menor custo de investimento, menor custo transacional, menor custo de comprar um produto na farmácia, menor custo de comprar um produto agropecuário, menor custo ou mais certeza na hora de vender a soja, o algodão, o milho para fora do mercado internacional, melhor segurança para que o agricultor tenha certeza do custo que ele vai ter na sua produção, melhor garantia de que na área de tecnologia da informação nós temos capacidade de gerar chips, que a gente tem um espaço para gerar chips e competir no mercado internacional, se esse for a direcionamento da indústria nacional, e a gente tem atores no Brasil, em nichos específicos, trabalhando com essas tecnologias. A gente quer, como país, realmente aumentar a nossa competitividade, baratear o nosso custo e ser mais acessível, e que a nossa população tenha acesso a produtos melhores com maior qualidade de ponta. Se isso tudo for parte desse processo, a propriedade intelectual ela tem um papel que é não o fim desse processo, é o meio do processo, mas ele é fundamental para garantir que isso ocorra de forma harmônica, justa e equitativa para todos. Muito obrigado, aprendi bastante com você e gostaria de ver que tudo isso que a gente colocou aqui andasse dentro do Congresso o mais rápido possível. Nós também, João. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos discutir mais vezes e qualquer hora vamos ver se a gente faz um debate com todos os lados aqui sobre cada um desses temas para a gente tentar um acordo. Excelente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, João. Estou à disposição.